Tá no ar, gente, o Rancho da Viola. Nós somos o canal 11 TV Educar. Nós estamos aqui com o programa toda terça-feira, às 8 horas da noite. Nosso programa reprisa às quartas-feiras, 3 horas da tarde. Olha só, quero mandar um abraço para as cidades que recebem o nosso sinal. Dom Silvério, Mariana, Ouro Preto. Tem umas outras cidades pequenas ao redor de Ponte Nova, aí, como Santo Antônio do Grama. Essa turma toda recebe o nosso sinal. Um abração para vocês. E avisar a cidade de Mariana e Dom Silvério. Foi colocado um aparelho novo lá para vocês, para melhorar o sinal. Passa uma mensagem para a gente aqui para dizer como é que você está recebendo o sinal da TV do cara aí. Ó. Dom Silvério, canal 59, UHF. Mariana, canal 49, também UHF. Passa uma mensagem para a gente aqui, fala como é que você está recebendo o sinal aí, porque isso vai ajudar a gente a melhorar o sinal para você. O nosso Instagram, @TV Educar. Tudo junto. Instagram, @TV Educar. Facebook, TV Educar. Facebook, TV Educar, tudo junto, tá, gente? Passa uma mensagem aí ou liga pra gente aqui para dizer como é que você está recebendo o sinal. 3817-3426. Ô, gente, tô recebendo aqui hoje um convidado, Gabriel Barbosa de Barros. Ele é engenheiro florestal e a gente veio conversar aqui um pouquinho sobre um assunto que eu adoro. Vocês sabem, a gente faz um programa aqui sobre roça. Eu adoro planta, árvore frutífera, madeira. Isso é comigo mesmo. Eu devia ter estudado para isso. Mas, né? Meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas ele vendeu engenhoca porque não teve jeito, rapaz. Gabriel, você formou onde? Eu formei na Universidade Federal de Viçosa, aqui pertinho. A melhor. A melhor no Brasil. Você sabe que saiu, foi semana passada, nós falamos sobre isso aqui. Saiu no jornal, a Universidade Federal de Viçosa foi eleita uma das melhores universidades do mundo. Do mundo. Do mundo, você viu? Eu vi, sim. Que honra para nós, né, rapaz? Aqui, mas você fez alguma especialização? Não, você ficou só na... Eu estou no processo, né, de formação de pós-graduação em Engenharia de Segurança no Trabalho, para tentar me especializar em segurança no trabalho no setor florestal. Uhum. Aqui, mas por que você quis fazer? Você é da roça? Sou quase da roça. Pezinho na roça? Eu sou de Teófilo Otoni. Ah, eu toquei muito em Teófilo Otoni. Tenho grandes amigos em Teófilo Otoni. Lá é quente, né? Quente demais da conta. Mas eu sempre tive esse viés meio ambientalista, sabe? Uhum. Mais voltado para o meio ambiente. Sempre tive essa consciência de que o meio ambiente é o futuro, que a gente precisa conservar para a gente poder ter. Senão não sobra mais nada e não sobra mais ninguém, não tem outro futuro. Então, meu foco sempre foi esse. Eu entrei em engenharia ambiental na FUMEC, fiz 6 meses lá, em particular, em Belo Horizonte. Depois eu vi que não era muito para mim, eu sempre fui apaixonado com a cidade de Viçosa, com a Universidade de Viçosa, porque ela é maravilhosa, além de ser uma ótima escola. Nossa, ela é tudo. Então eu mudei para engenharia florestal lá. Você já foi na mata lá do Paraíso? Já, várias vezes. Eu conheci lá uns 2 meses atrás, fiquei apaixonado lá com aquelas árvores. Lá é maravilhoso. Eu moro no bairro da Violeira. Sei. Então eu tenho mania de fazer uma caminhada todo dia, gente. Eu saio fazer uma caminhada. Aí eu descobri que eu passar pelo Parque de Exposição da Violeira, eu passo a pé, com mochilinha nas costas, passo dentro da mata da universidade, saio lá na divisão de saúde, vou no supermercado da escola, olha compro e volto para casa. 15 quilômetros. Tudo a pé? A pé. Nossa, que faço isso pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Mas o fato de andar dentro daquela mata ali, para mim é a melhor coisa do mundo. Pagou a viagem. É uma delícia, né? Eu adoro também. Mas eu deixei grandes amigos em Teófilo Otoni. A prefeita lá, a Maria José Hawaisen. Ela morreu, né? Agora há poucos dias. Foi uma grande amiga da gente. Vamos lá. Você trabalha hoje Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. Você é coordenador de... Coordenador de Parques e Jardins da cidade. Eu não sabia que tinha isso aqui em Ponte Nova. Legal, hein? Coordenador de Parques e Jardins, coordena as equipes, né, de Parques e Jardins que tratam da poda, supressão de árvores, do ajardinamento das áreas verdes da cidade, do cuidado com os jardins, manutenção dos jardins e praças. Tem muita, né? Quantas praças, você sabe? Tem muita, não sei de cabeça, eu cheguei há pouco tempo, mas são muitas praças. E como a equipe é um pouco reduzida, é difícil, né, ter o cuidado com todas, assim, tenho bastante Eu tenho um jardim na minha casa com uma grama que dá um trabalhão para fazer. Você imagina cuidar de dezenas de praças e milhares de árvores. Grama, só na beira-ria ali, o tamanho daquela grama, né? Nossa, deve dar um trabalho enorme. Vocês são quantos funcionários, sabe lá? Mais ou menos? Do setor de parques e jardins, são cerca de 40 funcionários.
É pouco, né? É muito pouco. Para muita coisa, né? Muito pouco para muita coisa. Tem muita capina, muita roçada de praça, parque, manutenção, reforma, plantio. Na verdade, não é suficiente ainda pra gente, sabe? Pra Ponte Nova, que tem uma demanda muito grande. Mas é uma equipe muito boa e o administrativo da SEMAN é muito eficiente. O pessoal trabalha dia e noite, bom, então, né? É muito mais fácil, assim. Vamos ficar nessa área, depois a gente fala. Eu pedi que o Gabriel viesse aqui pra gente falar sobre aquela PL nova que saiu agora, o negócio dos agrotóxicos. O pessoal que é ligado na roça tá sabendo o que tá acontecendo. Depois, no segundo bloco, a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre esses parques e jardins que você coordena, Gabriel. A questão das árvores que a gente estava conversando. As árvores que arborizam a cidade de Ponte Nova. Tá certo, tá errado? O que você acha que tá certo, o que você acha que tá errado? Tá certo e tá errado. Tem algumas espécies que são adequadas. O mais importante na arborização urbana, que a gente aprende desde cedo na faculdade, é ter a árvore certa no local certo. Porque não é só ter a árvore, tem que ser a árvore certa no local certo. Ter a árvore errada no local errado causa mais prejuízos do que benefícios. Porque não adianta você criar uma identidade negativa entre o morador e a árvore. O morador vai causar injúrias nas árvores, vai quebrar as mudas, vai vandalizar. Nossa, porque se causar muito transtorno, não faz sentido. A quantidade de muda que foi quebrada. Que ideia do povo, rapaz. Que isso? Questão de educação. Mas isso aí normalmente foi um conceito já criado de que a árvore causa transtorno. Provavelmente por um projeto de arborização urbana mal feito em algumas das cidades, né? Quebrou a calçada do cara. Que quebra a calçada do cara, ou então que a árvore dele fica muito grande e destrói a fiação elétrica e aí fica sem energia o bairro inteiro. Entendeu? Isso aí, associado com um manejo ineficiente, causa mais transtorno do que benefício. O ideal é ter a árvore certa no lugar certo. A árvore de baixo de fiação elétrica tem que ser árvore de pequeno porte, que atinge no máximo até 7 metros de altura, entendeu? Que não alcança a rede elétrica. Nos canteiros centrais, onde não existe rede elétrica, você pode plantar uma árvore de médio porte, dependendo do tamanho do canteiro, até de grande porte. Existe muita reclamação em Ponte Nova de destruição de calçadas. As árvores, normalmente, elas destruem calçado porque você não tem área permeável. Ela, né? Exatamente. Você enforca ela. Se você não tem uma área permeável adequada, suficiente para a árvore, ela realmente vai tentar procurar quebrar aquele passeio para ter maior infiltração de água. Então, existem árvores corretas, em muitos locais, aqui em Ponte Nova, mas também existem algumas árvores que estão plantadas no lugar errado. A árvore normalmente não é a árvore errada. A árvore errada é quando se planta espécies exóticas, como o caso da leucena. O que é o leucena? Leucena é uma espécie que foi introduzida no Brasil para tentar acabar com a fome do gado. É uma espécie que parece muito com o flamboyant. Só que o flamboyant, o fruto dele, que é leguminoso, ele é grande, inteiriço. A leucena é uma vagem menorzinha que seca e abre na própria árvore. Essa leucena, ela tem um poder de disseminação muito grande. Ela produz muita semente e ela nasce em qualquer gretinha de concreto. Então ela causa muito mais transtorno do que benefício. E ela tomou conta do Brasil inteiro. Essas invasoras, que a gente chama, né, que são espécies exóticas que têm um potencial de disseminação muito grande, elas não são benéficas, elas são árvores erradas para se utilizar em arborização urbana, por exemplo. Mas o maior erro nosso é no local errado. A espécie errada no local errado. Gabriel, a gente vem falando isso aqui há muito tempo sobre a questão de secretarias. Botar gente que não é capacitada ou que não tem um diploma na mão para gerir uma secretaria. O estrago que isso faz, tá vendo, gente? O estrago que isso faz em todas as áreas, não é só aqui não. Engenharia florestal, nessa secretaria. Na Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Meio Ambiente, mas não sei o quê. Se não tiver uma pessoa com diploma na mão, dá nisso. Todas as áreas. Tem gente que às vezes que tem expertise, né, que tem conhecimento, mas não tem responsabilidade técnica, que é conferido pelo diploma, por exemplo. Porque uma espécie invasora, ela faz um estrago. Você viu aquele negócio das carpas nos Estados Unidos, que invadiu os rios dos Estados Unidos? Aquela cobra piton reticulada que entrou nos pântanos dos Estados Unidos, estão acabando com... A abelha africana que foi introduzida aqui, cruzou com a abelha nativa nossa e que virou um caos, estava invadindo os Estados Unidos inteiro, era um problema foi quase decretado estado de calamidade pública nos Estados Unidos há uns 4 anos atrás. Estava pegando os outros na rua lá, né? Eu sou da cidade de Lajinha, e próxima à cidade de Lajinha tem a região de Mutum, que é umas baixadas bonitas.
Na minha infância era infestado de peixe lá. A gente ia lá pescar piau, traíra, curimatá, umas coisas que se só vê nos rios do Pantanal. Lá tinha. Então, falava no São Roque, todo mundo ficava doido com as pescarias de lá, a pesca do piau de lá. Há uns 20 anos atrás, algum maluco resolveu criar na lagoa lá o bagre africano. Nossa, o bagre africano tomou conta Você não pega um peixe natural de lá, mas acabou tudo. Em Minas Gerais inteiro. Acabou todo, destruiu. Hoje o São Roque hoje só tem bagre africano. Você não pega um lambari mais. Eles estão comendo uns aos outros, porque não tem mais o que comer. Destruíram a fauna total da região de Mutum. E é um peixe com um gosto bem ruim, né? Não é. Um gosto de terra, um gosto meio... Então, assim, na época não tinha estudo. O Brasil é meio vira-lata nesse negócio, né? Tudo que vai fazer não tem estudo. Quem cuida daquela área não tem uma profissão, não tem um diploma na mão, né? Tempo de mudar isso aí. Não pode ser assim mais não. Acabou, né? Acabou, né? Até o proprietário rural, antigamente, o cara criava as coisas do jeito dele. Hoje ele tem que profissionalizar. A propriedade tem que ser uma empresa. Né, Gabriel? Acabou esse negócio de amadorismo, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar sobre a PL lá dos agrotóxicos, como é que nós vamos fazer. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Como é que nós vamos produzir sem agrotóxico? Qual é o mal que esse negócio vai fazer? Vamos lá, gente. Ginei, chama o intervalo e a gente volta rapidinho para falar sobre esse assunto. Estamos de volta, gente. Ó, você está chegando aí agora, eu estou recebendo aqui hoje o Gabriel Barbosa de Barros, é engenheiro florestal, ele é coordenador de parques e jardins aqui da cidade de Ponte Nova. Eu pedi que o Gabriel viesse aqui para um dos assuntos que a gente gostaria de falar, que está causando uma polêmica muito grande, é a questão da PL, que está sendo discutida aí agora no Congresso, né? Está discutindo? Isso. Explica para nós o que é, Gabriel, essa PL, o negócio dos agrotóxicos. Gente, a PL é o Código para Projeto de Lei, né? O Projeto de Lei 6299 de 2002 é um projeto de lei que visa alterar a nomenclatura dos agrotóxicos, né? Deixar de chamar agrotóxico de agrotóxico e começar a chamar de fitossanitário ou defensivo agrícola, que é uma nomenclatura mais branda. Provavelmente uma tentativa de burlar né, a burocracia. O Brasil muda favela para comunidade, vai mudando os nomes para ficar mais bonito. Mas... Além disso, né, hoje em dia, para se autorizar a utilização de uma nova molécula que compõe o princípio ativo do agrotóxico, tem que ser autorizado pela Anvisa, pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Secretaria de Meio Ambiente, não, perdão, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Agricultura. 3 órgãos. Uhum. Essa PL, né, esse projeto de lei, visa retirar a competência da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente e deixar só para o Ministério da Agricultura. Só para o Ministério da Agricultura. Isso. E outro fator muito importante, né, que eu acho que são os 3 pontos cruciais nessa PL, é que hoje, no Brasil, existem apenas 44 pesquisadores, né, que fazem a análise desses novos princípios ativos, que são novos agrotóxicos que são criados, no Brasil inteiro. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos são 800 pesquisadores. 20 vezes mais do que no Brasil. E nós estamos querendo ganhar a Copa. Isso aí. Então, para se autorizar a utilização de um novo princípio ativo, de um novo agrotóxico, aqui no Brasil demora de 8 a 10 anos. Nossa. É um tempo muito extenso, realmente. Né? Algumas vezes, quando esse princípio ativo ele é autorizado, ele já se tornou obsoleto. Uhum. Então, como parte desse novo projeto de lei, eles querem que, ao invés de ficar na mão da Anvisa, do Ministério do Meio Ambiente, um princípio ativo que fique mais de 2 anos sendo pesquisado, ele vai receber uma autorização prévia e temporária. Uma liminar para funcionar. Exatamente. Mesmo sem ter pesquisa em relação a esse agrotóxico. Sem saber se ele é prejudicial à saúde, qual que é a quantidade, a intensidade dele que é prejudicial à saúde para ser utilizado. Então, isso aí é um meio absurdo. São 3 pontos muito absurdos. Conhecendo a natureza do brasileiro que é corrupta, isso vai virar uma bagunça. Pois é. Então, isso é complicadíssimo. Para te dar o que nós vamos começar a comer na nossa mesa. Ao invés de burlar, né, essa burocracia, de tentar contornar isso dessa forma, de autorizar sem pesquisa, o interessante seria seguir no caminho contrário. Investir em pesquisa, né? Aumentar a quantidade de pesquisadores, aumentar a capacidade, né? Investir
investir em tecnologia para que se façam pesquisas mais eficientes e aumente o número de pesquisadores. Esse é o caminho. Não autorizar o uso de um princípio ativo que não é inteiramente conhecido. Mas você já viu que isso faz parte da cultura brasileira? Vamos resolver o problema. Como? Tem que investir mais naquela área. Não, mas aí vai dar muito trabalho, um planejamento a longo prazo. O que vamos fazer? Vamos fazer uma lei. Não é? Obrigando. Acho que a lei vai resolver. Aí no Brasil ainda tem um negócio, tem que ver se a lei vai pegar. Vai pegar. Eu morei um ano fora, eu morei um ano na Hungria, e fazendo engenharia florestal lá. Eu cursei um ano de engenharia florestal na Hungria, na Universidade do Leste Europeu. Lá, o ciclo de corte das culturas florestais é de cerca de 90 a 100 anos. É mesmo? Então, quase 100% dos casos, a pessoa que faz o planejamento do plantio, ele não vai cortar. Ele não vai ver a espécie ser cortada. Nem a primeira poda. Nem o primeiro. Então, tudo é planejado a longo prazo. Tudo planejado a longo prazo. Por isso que as coisas funcionam, principalmente no setor florestal, as coisas funcionam melhor lá. Aqui no Brasil, a gente é muito imediatista. Desde quando o Cabral chegou, tudo que aqui se plantando dá. Nossa. Tudo que se planta dá, e dá muito rápido. Espécies que têm ciclo de corte de 90 anos na Hungria, no Brasil você consegue cortar às vezes com 7, dependendo do investimento que você faz em mecanização, preparo do solo, adubação. É mesmo, daqui nasce muito rápido, né? Muito rápido, cresce muito rápido. Nós somos um país abençoado. Então, nós já falamos isso aqui, Gabriel. O problema do Brasil não é financeiro, o problema do Brasil é político. Isso é um absurdo, né, rapaz? E estou vendo uns malucos falando que vai votar nas mesmas pessoas de sempre. Vai ficar do mesmo jeito não, vai ficar pior, né? Mas aqui, qual que é a sua opinião sobre esse negócio da PL? Isso está errado, né? Do jeito que eles estão fazendo ou não? Eu acredito que sim, do jeito que está sendo feito está errado sim. Eu não acredito que o uso de pesticidas ou agrotóxicos é totalmente errado também. Não. Eu acredito não tem como produzir. Não tem como produzir o mesmo tanto sem agrotóxicos. Eu sou muito a favor de mais investimentos em alimento orgânico, sim. Eu acho que tem sempre que existir um bom senso, um meio termo. Não é só agrotóxico, não é só produto químico, não é só produto orgânico, entendeu? O agrotóxico foi uma revolução no setor agrícola. Senão ninguém estava comendo aí não. Apesar da gente ter um desperdício de alimento de mais de 30%, a gente não precisa de produzir 30%. Quase 30% fica lá jogado fora. Jogado tudo fora. Mas eu acredito, né, que a melhor saída é sempre o meio termo. Existe uma técnica, uma prática que é a melhor de todas, que se chama MIP, Manejo Integrado de Pragas. Primeiro vamos conceituar a praga. O que é uma praga? Um inseto que come, uma formiga que come a folha de uma árvore, ela só se torna praga quando o fato dela comer a folha começa a causar prejuízo econômico muito, né? Ou na biodiversidade. Quando se torna um prejuízo. Caso contrário, é interessante você ter a formiga comendo a folha e levando a folha de volta para o solo. Você não pode erradicar a formiga, você tem que controlar. Controlar a formiga, você não pode acabar com toda a formiga. O químico é muito difícil fazer isso quando você usa produto químico. Então, o MIP é um manejo integrado de pragas. Você utiliza o controle biológico, que é a utilização de predadores naturais, né? Como eu citei o exemplo mais cedo, conversando com você mais cedo aqui. Isso, do pulgão. A joaninha é o inimigo natural do pulgão. A joaninha preda o pulgão. Então você tem infestação por pulgões, se você colocar um monte de joaninha lá, vai resolver o seu problema. O difícil é você conseguir pegar um monte de joaninha, né? Mas você consegue reproduzir ela em cativeiro? Consegue, mas aí você tem que ter, né? Conseguir encontrar as joaninhas e colocar na sua área. E esse é um bom método de controle. Mas aí talvez você tenha um problema com joaninhas mais para frente. Então tem sempre que ter um estudo muito detalhado, muito minucioso. Tá? Aí o manejo integral de pragas ele junta o controle biológico, o controle mecânico, que é nos casos que seja possível, a catação, né? E o controle químico. O controle químico faz parte do manejo integrado de pragas. Só que você tem que tentar utilizar cada vez menos dele. E usar mais dos outros. O manejo integrado de pragas é a forma mais eficiente de se combater pragas agrícolas. É o manejo mais barato, é a forma mais barata e mais eficiente de se combater. Mas o produtor rural, a maioria das vezes, procura a maneira só mais fácil. Eu jogo esse produto químico lá brasileiro, e resolve para mim na hora. Aí nunca mais tem problema. Só que a utilização de produto químico, isso aconteceu muito com ervas, com plantas daninhas, e agora está acontecendo também com pragas, os inseticidas, eles acabam causando uma pressão de seleção,
que é o que a maioria das pessoas chama de resistência. O inseto ele não cria resistência. Você causa uma pressão de seleção. Você seleciona aqueles insetos que já têm na sua composição de DNA, na sua composição orgânica, capacidade de resistir a esse produto químico. Vai ficar pior, cada vez pior. Então esses animais vão ter um ambiente muito mais suscetível para sua reprodução, vão reproduzir cada vez mais, e aí você não vai conseguir controlar, você vai ter que procurar outras formas, entendeu? Por isso que o MIP é o mais adequado. Gabriel, mas olha só, tudo passa pela questão da educação. Educação e cultura. Eles ficam gastando dinheiro da cultura com campanhas ideológicas. Tudo passa pela educação e pela cultura. Por exemplo, lá no meu sítio, lá aqui em Barro Branco, tem muita cascavel. É uma região lotada de cascavel. E lá começou a aparecer o lagarto teiu, que a gente chama de tiu, aqueles grandão na roça. E o pessoal, por tradição, por cultura de roça, mata o tiu para comer, que é contra a lei. Aí eu entrevistei aqui no programa o Sargento Miguel, que é até meu conterrâneo, que é da Polícia do Meio Ambiente. Ele estava falando para mim que o lagarto tiu é o único predador da cascavel adulta. Aí eu cheguei lá na roça e falei, gente, para de matar o tiu, porque o tiu é que vai controlar essas cascavéis aqui. Se vocês matar o tiu, vocês vão ter que conviver com a cascavel. Eu prefiro conviver com o tiu. Aí, rapaz, o pessoal me ouviu. Parou de matar. Falei, para de matar o tiu, deixa ele aí. Eu tenho um no meu quintal que vive lá, grandão. De vez em quando fala, vou comer esse tiu. Eu falei, eu vou comer você na vara se você comer o meu tiu. Deixa ele aí. Eu nunca achei uma cascavel na minha casa. Nunca. Porque eu tenho os lagartos lá. Mas você vai colocar isso na cabeça das pessoas. Não é? É uma questão cultural. A minha menina estudou na universidade, já formou. Um casal de engenheiros agrônomos lá que se formaram lá na universidade, eles se casaram, eles mexem com horta orgânica hoje. Legal, eles chegaram lá e deram de presente para todos os cursos da doméstica, da economia doméstica. Uns folders ensinando a fazer controle natural de pragas de horta. Interessantíssimo, eu tenho uma horta na minha casa, eu peguei o papel e estou fazendo. Por exemplo, a urina da vaca com água, 4 dias, você faz uma proliferação muito grande de eu não sei como é que chama, que produz ali dentro, um tipo de bactéria, que come o fungo da cebolinha. Isso. Não é? Rapaz, ninguém deu intenção, ficou os papéis em cima da mesa, ninguém pegou. Isso é legal demais e funciona. Funciona, eu já usei. Ninguém pegou, largou pra lá, minha filha levou pra mim, eu tô babando. Falei, gente, isso é uma revolução isso aqui. Ninguém, é cultural. Uma coisa muito simples e que funciona é o conceito de sintropia implementado pelo Ernest Gust. O que é isso? É um holandês. O conceito de sintropia é o equilíbrio ecológico mesmo, sabe? Uma planta, por exemplo, que afasta o predador de outra, porque ela exala um cheiro. Entendeu? Uma planta que é associada com o cultivo da outra beneficia as duas. Plantar o tomate perto do manjericão. Plantar o tomate perto do manjericão, por exemplo. Ninguém fala isso, cara. Plantar feijão e depois ter outra cultura que o feijão assimila nitrogênio. E isso tudo junto, numa agrofloresta, junto com a floresta. Que barato, esse conceito do Ernest Gust é o mais sensacional que eu já vi, que eu já conheci. Esse é aquele cara, um alemão? Um alemão holandês. É holandês. É ele mesmo. Ele está no Brasil. Está no Brasil. Ele mora lá no meio do mato, né? Ele mora no meio do mato da Bahia. Que legal aqui. Ô, gente, o papo aqui é bom. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco para continuar falando do mesmo assunto aqui. Vamos lá. Estamos de volta. Ô, Gabriel, vamos falar sobre uma questão que já foi levantada aqui no programa, sobre o eucalipto. Nós estamos vivendo uma época de processo de desertificação, não sei se eu estou certo, mas eu estou vendo as minas secarem, os córregos vão só diminuindo, os rios vão diminuindo, né, que os rios são abastecidos pelos córregos e por aí vai. E eu já vi falar que o eucalipto é um grande responsável por essa bagunça toda. Tem essa de eucalipto secar a terra mesmo, sugar a água do... Sugar a água do solo? Então, o importante ressaltar é que não é só o eucalipto. O problema é a monocultura. A monocultura é que visa sempre estar extraindo e aquele ciclo de produção, entendeu? Você extrai, planta, brota. Toda monocultura, ela vai exaurir o solo em algum tipo de nutriente e água. Né? Os primeiros anos de crescimento de uma planta são os anos que ela consome mais água e mais alimento, mais nutriente. É como se fosse uma pessoa, uma criança. Quando você está em fase de crescimento, você come mais, você come muito, você tem um metabolismo muito acelerado. Já as café tem fase de crescimento, então tem que parar de comer.
Aí você realmente consome mais água e mais nutriente nos 3 primeiros anos. Depende, isso varia um pouco de espécie para espécie. Mas no caso do eucalipto, você tem ciclos de produção de 7 anos, 5 anos. 3 desses 5 anos, 7 anos é fase de crescimento. Então você consome muita água, muito nutriente, corta. Aí a planta cresce de novo, você planta de novo. 5 anos depois corta, cresce de novo, corta. Isso aí realmente vai exaurir o solo, seja em água ou nutriente. Isso serve para qualquer monocultura, gente. A questão do eucalipto é que o ciclo dele é mais curto. Então você interrompe, né, essa ciclagem de nutrientes antes. Porque o ideal para se ter um ambiente estável, ecologicamente estável, é a árvore crescer, as folhas caírem, né, e ciclar o nutriente. Que as folhas, elas são formadas a partir do nutriente que é retirado do solo. As folhas caem, os galhos caem, apodrecem e devolvem nutriente para o solo. Depois de alguns anos, a árvore morre e devolve todo aquele nutriente que ela retirou para o solo. Quando a gente tem uma cultura de extrair a árvore, tirar a árvore para tirar madeira, tira os galhos e folhas, tira tudo do solo, não deixa nada, não devolve nada, a gente vai exaurir, ou em nutriente, ou em água, ou nos dois. O eucalipto ele consome muita água porque ele cresce muito rápido. Isso serve para qualquer outro tipo de cultura também que cresça rápido. Eu queria te perguntar sobre outra coisa. Essa semana saiu no jornal e o Facebook também bombou na rede social, uma onça que foi achada atropelada, morta, aqui pertinho de Ponte Nova, aqui, perto do trevo de Urucânia, foi lá, perto de Urucânia. Não é jaguatirica não, gente, é onça mesmo, é na nossa região, como tem no Pantanal, uma onça mesmo foi achada. Isso tudo é desequilíbrio ecológico. Eu queria te perguntar sobre esse negócio de desequilíbrio ecológico. Isso bate na cidade, igual o mosquito da dengue, por exemplo. Desequilíbrio ecológico, o mosquito está lá no mato, você derruba o mato e ele vem para a cidade. Exatamente. E a questão do lagarta, do pulgão, nós tivemos desequilíbrio, foi ano passado, um negócio das lagartas brancas assim, que deu nas árvores aí, que o pessoal estava reclamando, a prefeitura não sabia o que ia fazer com aquilo. A gente tem que pensar primeiro, sempre que for reclamar desse tipo de coisa, que antes, isso aqui era tudo mata. Nós tomamos conta. Era uma mata em perfeito equilíbrio, né, na medida do possível, nas suas próprias condições climáticas, era uma mata em equilíbrio. A gente chegou, tomou conta e tirou. Mas a gente tira boa parte do habitat natural de todos os animais que viviam antes, que se reproduziam e se predavam naturalmente. A gente tira o habitat natural e restringem a zonas específicas e limitadas. Então, quando você restringe esses animais, eles vão acabar sentindo necessidade de expandir mais o seu território, procurar alimento em outros locais que eles já não têm a mesma quantidade de alimentos, a mesma quantidade de alimentos de antes. Então, realmente, você vai começar a encontrar onça na cidade. Cada vez que expandir mais, a gente vai encontrar mais, até o momento que a gente acaba com tudo. Que não exista mais nada. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso e não que seja uma coisa boa a gente ter onça andando na cidade, não, mas o ideal seria que a gente tivesse áreas próprias para as onças, a gente tivesse limite, chegou num limite, pronto, a gente não vai mais desmatar, porque os animais que existem hoje precisam do seu habitat natural. E isso acontece muito toda vez que existe uma infestação por algum tipo de animal ou praga, isso é reflexo de um desequilíbrio ecológico que foi causado. Essa questão das lagartas, eu cheguei há pouco tempo na Secretaria de Meio Ambiente, mas eu percebi que ela já é reincidente. Não é a primeira vez que tem esse problema dessas lagartas brancas, que o pessoal chama de sassurana branca. Isso é causa de desequilíbrio ecológico, elas não têm mais predadores naturais. Não deve ter mais o passarinho que comia ela, que não deve existir mais, por exemplo. Então, isso é um problema gravíssimo que tem que ser controlado. Mas a gente tem que pensar também que é muito difícil controlar, porque existem os ciclos de aparecimento dessas lagartas. Elas vão aparecer de novo ano que vem. Você pode matar todas as lagartas esse ano que vem vai aparecer lagarta de novo. Tomara que apareça, porque senão vai dizimar uma população, aí, um animal que faz bem para a saúde. Quem sabe se eu acabar com as lagartas, eu não vou estar acabando com o predador natural de outro inseto pior do que a lagarta. E se essa lagarta come, depois que ela vira mariposa, ela se alimenta de algum fungo prejudicial à nossa saúde, aí a gente acaba. Vai ter problema lá na frente. A gente não sabe, então é importante ter muito cuidado com isso. A gente até estava tentando desenvolver, na Secretaria de Meio Ambiente, uma forma de controle biológico, a gente está estudando, eu estou estudando, para ver se a gente consegue pelo menos controlar a lagarta, sem utilização de produto químico, nenhum. Com utilização de predadores naturais da lagarta, sabe, para tentar controlar.
Mas isso é muito perigoso ser utilizado assim de forma desordenada, desorganizada, tem que ter um estudo muito aprofundado antes. Vamos ter que conviver com a onça. Onça é igual sogra, gente. Você acha muito bonitinho, mas ninguém quer ter em casa. Só de longe, né? Aqui, e o negócio dos focos de incêndio? Entra ano, sai ano, as campanhas, e os malucos continuam botando fogo no pasto dentro da cidade. Tem uns pontos aqui da cidade de Ponte Nova, todo mundo já sabe que vai pegar fogo. Todo ano. A vida inteira. Eu morei em Ponte Nova há 26 anos. Pelo menos uns 26 anos que eu morei aqui, todo ano eles põem fogo nos mesmos lugares. Sim. Naquele morro do cemitério lá, no CDI, todo ano a mesma coisa. E os caras não param, rapaz. O que eles estão fazendo com a natureza? Eu acho que a medida de controle nossa, punitiva, ela não será eficiente. Ela não é eficiente em nenhum lugar. Punitiva. A notificação e a multa. Você não sabe quem que colocou fogo, o dono do lote nunca assume a responsabilidade. Não tem como pegar. Então, ou seja, para que ficar dando murro em ponta de faca, né? O importante, o interessante que você acha que tem investir em educação, em conscientização. Eu falei, tudo passa pela educação, tudo passa pela cultura. Eu falei, eles ficam gastando dinheiro da educação para fazer kit não sei o quê, ensinar criança de 5 anos a fazer sexo, isso é um absurdo. Gasta dinheiro da cultura, gasta todo em campanha ideológica e não ensina o que precisa para essas meninadas aí, para quebrar esse ciclo da moçada nova que vai chegar. Eu acho que isso é, de certa forma, uma campanha ideológica também. Não é? Essa questão ambiental é uma questão ideológica. A ideológica que resolveu o problema do mundo. Pode ser, exatamente. Mas eu não sei se os adultos, se a gente tem chance mais, não. Os adultos não adianta mais. Adulto que serve para adulto, agora é a polícia. É a punição. Exatamente. Não é? Mas se nós não quebrarmos esse paradigma que está aí com essa moçada nova, ensinar para essas crianças aí, o ciclo vai continuar e vai ficar pior. Exatamente, essa é a questão. Mas a gente falou isso já antes. O Brasil é muito imediatista. Não quer a solução do problema para daqui 50 anos. Quer a solução do problema agora. Quer investir agora. Você não quer investir em educação para tentar dar melhores chances e oportunidades para as pessoas. Você quer matar, pena de morte para o bandido. Você quer prender a pessoa que põe o fogo ali. Você quer... Sendo que se você não investir em educação, isso vai ser tudo em vão. Você pode ter medidas punitivas, vindouras, né? Para gerações vindouras. As medidas punitivas, elas são importantes, sim. Para tentar controlar. Não para conscientizar, porque você não conscientiza mais. É igual a lagarta, tem que controlar pelo menos, porque está descontrolado, tudo descontrolado. Mas aí o investimento em educação, se você coloca na cabeça das crianças, explica para elas, porque criança não é um bicho burro, não. Tem gente que acha que criança é burro. Criança é a coisa mais inteligente do mundo. A fase mais inteligente nossa é quando a gente era criança. Criança burra nasceu morta. Exatamente. Não tem criança burra, não. É investir nisso, em educação. Se você explicar para criança que não adianta você pôr fogo não vai resolver o seu problema, você está colocando em risco a sua vida e a vida de todas as pessoas que moram ao redor, no entorno, elas vão entender. Vão entender sim e vão crescer sabendo disso. Ponte Nova foi um dos municípios de Minas Gerais com maior quantidade de focos de incêndio. Olha só que absurdo. Em 2017. Olha só que absurdo. O maior município de Minas Gerais tem foco de incêndio. Quando a gente fala em investir em educação e saúde, gente, agora vai chegar a época de eleição, vocês vão ver aí, né? Todo político fala, o que você vai fazer com a sua plataforma do governo? Educação, saúde e segurança. Virou um lema, né? Mentira. O que você vai fazer em relação a isso? Eu vou aumentar. Isso é mentira. Se você olhar o queijo do orçamento, as maiores fatias que são tiradas desse queijo é educação e saúde. Então por que não funciona? Porque o dinheiro é roubado. Quando chega aqui embaixo, já roubaram o dinheiro todo. Então dinheiro tem para fazer, só que é roubado. Então o que nós precisamos melhorar é mudar os políticos, né? Porque infelizmente política resolve tudo. Tudo passa pela política. Esses políticos eles foram criança também. Se a gente investe em educação civil... Se tivesse investido neles lá, né? Em educação civil, por exemplo, conceito de cidadania, conhecimento sobre cidadania, investimento em empatia, do conceito de empatia, que é pensar no próximo. Talvez não fosse assim hoje. E talvez não seja assim daqui 50 anos. Mas Gabriel, se eu não estou aqui para ver, então para que eu quero que mude? Imediatista. Quando eu era criança, a gente estudava no grupo ou no colégio, tinha 2 matérias que eram importantíssimas. OSPB, que é Organização Social e Política, foi criado pelos militares. E tinha o Educação Moral e Cívica, que a gente aprendia isso. Eles tiraram essas 2 matérias. Não aprende mais. Então nós perdemos amor à pátria, educação, moral, civismo, não tem mais. Política, nós não aprendemos nada sobre política, então os políticos corruptos fizeram a farra. Isso que você está falando aí.
A minha geração aprendeu, foi a última geração que aprendeu essas coisas. Essa turma nova que chegou não aprendeu isso mais. Eu acho que isso é importante, mas sempre com muito cuidado, né? Porque criança não tem é muito complicado de mexer. É difícil definir esses conceitos de moralidade. Essas coisas são as coisas complicadas. O que a gente aprendia na escola? Mas que você tinha respeito, você devia respeito ao professor igual você devia aos seus pais. Então hoje ninguém tem respeito nem com o professor nem com os pais. Nem com os pais. Então não tem respeito com o meio ambiente, não tem respeito no trânsito, não tem respeito com o lixo do cara. O lixo do cara ele é seu. A partir do momento que o caminhão pegou ele, tudo bem. Enquanto o caminhão não pegou, ele é responsabilidade sua. Então a gente aprendia isso tudo na escola. Hoje acabou. Não se aprende e quem está pagando o papo com isso aí é ecologia. Com certeza. Uma das maiores, né? E quem paga o pato no final das contas somos todos nós vão ser nossos filhos. Nós fazemos parte dela, né? Ô, gente, olha que pena. Nosso assunto é tão bom e não deu tempo para conversar tudo. Ô, Gabriel, eu quero te agradecer que você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Rapidamente você atendeu nossos pedidos, veio correndo aqui para prestar esses esclarecimentos para a gente. Foi ótimo. Toda oportunidade que eu tiver de tentar esclarecer pelo menos o pouco que eu sei, que eu tenho muito a aprender. Eu estou aprendendo muito na secretaria. E eu faço com prontidão e com prazer. Você leva um abraço para a turma toda que trabalha com você, esse pessoal que é bom de serviço, os 40 e poucos que trabalham lá com excelente. A turma de Parque Jardins é excelente. Leva um abraço. Administrativo toda semana é excepcional. Eu nunca trabalhei com uma equipe assim. Muito bom a gente ouvir falar que tem alguma coisa funcionando legal. Então nós temos que louvar isso, né? Sim. Muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer. Prazer todo meu. Tchau. Gente, eu conversei aqui com o Gabriel Barbosa de Barros, engenheiro florestal, que ele é coordenador de parques e jardins aqui da cidade de Ponte Nova. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau.